O Oriente Médio é onde a história humana começa. Mais precisamente, onde hoje é o Iraque. Jerusalém é onde começa a nossa história. É uma das cidades mais antigas do mundo. Está no oeste do continente asiático, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Morto, na extremidade de um planalto. Quem visita a cidade histórica de Jerusalém vê uma enorme cúpula dourada, conhecida como o Domo da Rocha. Ela foi construída no século VII da era cristã pelo califa Abd al-Malik. Essa construção está no Monte do Templo, que passou a ser esplanada das mesquitas após a tomada do controle da cidade pelos muçulmanos. No mesmo sítio, foi erguida a mesquita de Al-Aqsa, que é considerada a terceira localidade mais sagrada para os muçulmanos, depois de Meca e Medina. A cidade de Jerusalém é o centro de um dos grandes imbróglios do mundo atual, o conflito entre Israel e Palestina. Um conflito que remonta aos tempos bíblicos, mas que se agrava no século XX com a criação do Estado de Israel. Me acompanhe nessa investigação. Vamos juntos entender por que o local sagrado para as três maiores religiões do planeta se tornou um barril de pólvora e como a confusão alimentada por radicais dos dois lados tem deixado a solução deste conflito cada vez mais distante. Você sabe por que árabes e judeus vivem em guerra? Para analisar essa questão, convidamos aqui o escritor Flávio Morgenstern. Flávio, em linhas gerais, qual que é o cerne da questão entre Israel e Palestina? O principal a ser entendido é que judeus e palestinos não entendem e não interpretam o mesmo espaço geográfico da mesma forma. Os judeus entendem que o Muro das Lamentações, que foi o que restou do Segundo Templo de Jerusalém, depois de ter sido destruído mais uma vez agora pelos romanos, é um espaço sagrado que já foi o principal ponto da religião para realizar seus sacrifícios, por exemplo. Em compensação, os palestinos, muçulmanos em sua vasta maioria, eles entendem que o Domo da Rocha, que foi onde foi construída a mesquita de Al-Aqsa, que pegou uma parte, inclusive, deste muro, ele é a terceira mesquita mais importante para o islamismo. Este é o principal ponto de imbróglio, de conflito entre palestinos e judeus. Ou seja, eles interpretam este espaço extremamente diminuto de uma maneira completamente diferente e até a interpretação sobre o que é Jerusalém, quais são os limites dessa cidade, são completamente distintas entre um povo e outro. A história de Jerusalém compreende cerca de 7.000 anos, 5.000 anos antes da era cristã. Os primeiros colonos foram provavelmente os cananeus, um povo citado na Bíblia. Ao longo dos séculos, ela foi dominada por romanos, bizantinos, muçulmanos, cruzados e otomanos. Por volta do ano 1000 a.C., o rei Davi estabeleceu uma cidade de Jerusalém como o Reino de Israel. O valente rei expandiu seu domínio por boa parte da Síria e da Cisjordânia. Quando seu filho Salomão construiu o primeiro templo sagrado, a cidade se tornou o centro do pensamento e da religião judaica. O templo teria sido construído para guardar a Arca da Aliança. Os judeus viviam no Reino de Israel, que foi dominado pelo Império Romano em 37 a.C. Em 70 d.C., os judeus se rebelaram e entraram em guerra contra Roma, mas foram derrotados e muitos deles foram forçados a se espalhar. O então imperador Adriano determinou a eliminação da identidade de Israel, também conhecida como Judá ou Judéia. A terra foi rebatizada e Jerusalém recebeu o nome de Aelia Capitolina.
logo depois, ali mais ou menos no ano 70, já da era cristã, os romanos eles percebem que os judeus estão se revoltando demais contra o poder estabelecido nesta região. Eles fazem muitas revoltas e eles chegam, dominam aquilo ali, destroem o templo mais uma vez. E não contente com isso, eles fazem uma coisa que nós geralmente não estudamos, mas muito impactante, que é dizimar toda a dinastia ali davídica. Ou seja, você não tem agora uma clareza nenhuma de falar assim, olha, eu pertenço, por exemplo, à família de Jesus. No século IV, o imperador cristão Constantino mandou construir a Igreja do Santo Sepulcro em frente ao Monte do Templo. Neste local, Jesus teria sido crucificado e sepultado. É no 7º século depois de Cristo que os muçulmanos tomam a cidade. Sobre as ruínas do templo, eles constroem o Domo da Rocha. Várias batalhas aconteceram depois disso e a cidade mudou de mãos diversas vezes. Durante todo este tempo, os judeus ali viveram e sofreram. Mas onde entra o povo palestino nessa história? Palestina é o nome de uma região localizada no Oriente Médio. Anteriormente chamada de Judéia, foi o imperador Adriano que a rebatizou como Palestina, na sua tentativa de apagar os vestígios judeus na região. Seu nome deriva do termo Peleshe, traduzido como Filistia ou Palestina, que significa terra dos filisteus. Os filisteus eram um povo do Mediterrâneo que se estabeleceu na área costeira de Israel. Lá fundaram alguns assentamentos, entre eles Gaza e Ecrom. Os povos que viviam nessa região eram de origens diversas, na sua maioria pagãos. No século VII, durante o período de dominação árabe, grande parte dos que ali viviam foram forçados a se converter ao islamismo. Por muito tempo, a região esteve quase desabitada, com muitos peregrinos relatando o abandono da terra. É só no século XX que há uma movimentação dos países islâmicos da região para a criação de um Estado palestino. Mas por que isso ocorre?